Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal Mundo Política em Análise. Eu me chamo Marcelo Almeida e nesse vídeo nós estaremos reagindo a uma análise do ex-promotor de justiça da Lava Jato, Deltan Dallagnol, onde o mesmo analisa o caso da prisão do ex-assessor para assuntos internacionais Felipe Martins, que era assessor do Jair Messias Bolsonaro, antigo presidente, né? Esse caso do Felipe Martins, ele tem algumas situações extremamente atípicas, que nos geram algumas dúvidas, alguns questionamentos, né? Então, vamos junto aí a analisar, ver essa análise aí do Deltan Dallagnol e fique à vontade para, ao término do vídeo, fazer os seus comentários, principalmente se você acredita na justiça do Brasil, se verdadeiramente nós temos o devido processo legal sendo praticado pelo nosso judiciário, temos realmente o direito à ampla defesa, ao contraditório, a nossa Constituição está sendo respeitada, né, o nosso Código Penal está sendo respeitado, ou você entende que existem algumas situações que sugerem que, que não mais vivemos no império das leis, e sim no império dos homens. A Procuradoria-Geral da República, até ela, o Ministério Público Federal, pediu pela segunda vez a soltura do Felipe Martins, que está preso há mais de 174 dias sem denúncia. O primeiro pedido de soltura do Felipe Martins foi feito pela PGR lá em 1º de março, pouco tempo depois de ele ter sido preso em fevereiro, porque lá atrás, estamos em julho, lá atrás, em março, já estava claro que não existiam fundamentos para essa prisão. E qual foi o fundamento usado pelo ministro? De que o Felipe Martins teria supostamente viajado para os Estados Unidos junto com o Bolsonaro no fim de dezembro de 22, o que nunca aconteceu. E aí muita gente me pergunta, mas Deltan, Felipe Martins, se ele tivesse mesmo viajado, qual o problema? Qual o crime? Nenhum, nada, problema zero. O ministro Alexandre de Moraes usou como fundamento para a prisão uma viagem inexistente para os Estados Unidos, dizendo se tratar de um indício de que ele poderia fugir do Brasil. O que isoladamente é um fundamento pior do que fraco para qualquer prisão, já que o Felipe Martins não era investigado na época. Então ele não tinha restrição nenhuma para viajar. E no Brasil, até onde está na Constituição, na de 88, não na do Supremo, que é totalmente diferente, mas a Constituição de 88 diz que nós temos o princípio da legalidade. Ou seja, você pode fazer e não fazer qualquer coisa, a não ser que a lei proíba. E se o Felipe Martins não era investigado, não tinha nenhuma restrição para viagem, ele poderia viajar livremente para onde ele quisesse. E além disso, ele não viajou. E eu já falei isso e vou falar de novo. É sempre bom repetir: se Felipe Martins viajar para os Estados Unidos, é um indicativo de que ele pode fugir do Brasil, sendo que ele não viajou. Com muito mais razão, então, Alexandre de Moraes deveria prender todas as pessoas que efetivamente viajaram naquele avião aquele dia, como o Bolsonaro, não é verdade? Você pode até me dizer, Deltan, não fica dando ideia, vai que prende o Bolsonaro. Mas essa reflexão é importante, porque mostra como Alexandre de Moraes e o STF simplesmente não têm coragem de prender Bolsonaro, porque eles sabem quais seriam as consequências políticas e sociais disso. E aí nós temos o Felipe Martins, que foi assessor do Bolsonaro, uma figura de menor expressão, preso de forma absolutamente ilegal e abusiva e injusta, sem qualquer fundamento, numa situação inacreditável em que todas as provas que são juntadas ao processo só comprovam e mais comprovam e recomprovam e super comprovam que Felipe Martins não viajou e que aquela acusação feita por Moraes e pela Polícia Federal contra ele é falsa, é mentirosa. É um caso singelo de um preso em que todas as provas do processo são pela sua inocência. Eu estou usando aqui inocência nos termos leigos, ou seja, todas as provas mostram que aquilo que é alegado para a prisão não existiu. Isso foi mais uma vez reconhecido pela PGR, que pediu a soltura do Felipe Martins pela segunda vez. Será que agora o Moraes vai finalmente soltar o Felipe Martins? E se ele soltar o Felipe Martins, se ele decidir assim, isso não significa que a justiça vai ser feita? É claro que não, pelo contrário. A injustiça já foi feita, já está consumada. São 174 dias de injustiça infernal, dia após dia, para Felipe Martins, para sua esposa, para sua família. É como você soltar alguém que foi torturado. Isso não corrige e não resolve nada do que foi feito. Não resolve a tortura, não resolve o abuso, não apaga o passado. Reduz a injustiça futura, mas não corrige a injustiça passada. A única coisa que a soltura do Felipe Martins vai provar é que o Moraes cometeu um novo e gigantesco abuso no caso do Felipe Martins. É uma confissão de que ele comete injustiças.
é uma confissão de que ele é um juiz autoritário. E o que vai restar para o Felipe Martins e para sua família é, claro, pedir uma indenização para o Estado pelo erro de procedimento do Moraes e da PF. Mas, depois do que aconteceu no caso Homero Marchesi, que conseguiu uma indenização de 20 mil reais da União pelos abusos do ministro Alexandre de Moraes, mas essa decisão foi derrubada numa canetada pelo próprio Moraes, embora ele fosse suspeito, porque ele está se auto-beneficiando, porque ele poderia vir a ter que pagar essa conta. Além disso, o Moraes mandou investigar o juiz que deu a decisão. Depois de tudo isso, tem alguma esperança para o Felipe Martins de que o que aconteceu com ele vai ser de alguma forma reparado? Algum juiz vai ter coragem de indenizar um erro do Alexandre de Moraes depois que o juiz que fez isso foi investigado, se determinou a investigação dele? Essa esperança, meus amigos, parece estar extremamente distante. Mas a esperança que existe é uma: é de que esse desgoverno vai acabar, é de que o regime de censura do Alexandre de Moraes vai ter um fim. Temos uma única chance em 2026 e precisamos agarrar essa chance. E ela está lá no Senado e na eleição de mais de 55 senadores de direita e comprometidos com o impeachment de ministros do Supremo que violem a Constituição e violem a lei. Essa sim é a verdadeira e única esperança que nós temos. Opa, muito legal que você chegou até aqui. Eu agradeço aí a sua audiência e se fizer sentido para você, fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para você receber a notificação dos nossos próximos vídeos aí. Muito obrigado aí. Um abraço, até mais.